que eu entendo de top 5, o que mais reprovam em concursos públicos, o que a gente mais vê de situações que os candidatos realmente ficam prejudicados. O primeiro de todos, eu não posso deixar passar em branco, que realmente vem muita gente aqui, e de fato são dúvidas bem sérias mesmo que as pessoas têm, por conta de que se cabe anulação de questões, se não cabe, como é que funciona essa questão aqui, como é que funcionam essas questões, quando que eu posso impugnar uma questão que eu entendo que ela possa ser anulada. Então, quando o candidato vai fazer um concurso público, existem várias etapas, né, que ele vai fazer, principalmente concursos que têm várias etapas, tipo concursos de carreira policial, e a maioria, né, a grande maioria, quase que por unanimidade, eles dispõem que a primeira etapa do concurso público é a aplicação das provas objetiva, discursiva, enfim, né, é ali que eles fazem uma boa peneira ali dos candidatos para, a partir de então, classificar os outros candidatos com melhor pontuação nessas provas aí, para passar para as próximas etapas. Muitas vezes, os candidatos inscritos fazem as provas discursivas, provas objetivas ou prova discursiva, se o edital prevê. Daí, para passar para as demais etapas, normalmente é 3 vezes o número de vagas, né? Normalmente, mas o edital sempre diz como é que funciona isso aqui. Então, aqui ele já faz uma grande peneira. Mas a gente vê bastante situações assim, porque o candidato ele vem procurar nós assim, e, pô, doutor, eu estou vendo aqui essa questão aqui, será que eu consigo anular? Qual que seria a situação? Como é que a gente consegue fazer uma anulação de questão? Isso aqui é bastante relativo. Já foi altamente discutido quando que tem a possibilidade da anulação de questões em concursos públicos, e foi, inclusive, pelo STF, em 2013, por um recurso extraordinário, um recurso especial que chegou lá, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, e foi definido por unanimidade qual tipo de questão que cabe anulação em concurso público, né? Não é qualquer situação, tipo, os clientes chegam até nós relatando qualquer tipo de situação, e a gente faz uma divisão aqui e coloca amplamente para eles se isso aqui caberia algum tipo de anulação, se a gente vai seguir para frente com o teu caso, né, porque, obviamente, tem que ter uma certa probabilidade de êxito no teu caso. Nós que somos especialistas, não prezar por esses pontos específicos aqui, certamente a gente só vai saber que, quando entra no judiciário, o judiciário já vai utilizar essas decisões aí anteriores, e muitas vezes eles julgam já improcedente preliminarmente as ações, sem a possibilidade da anulação. Mas existem alguns casos específicos que anulam questões de concursos públicos. E esses casos específicos aqui, eu me refiro que o que foi definido nesse julgamento aí do recurso especial de 2013, relatoria do ministro Gilmar Mendes, foi definido que questões mal fundamentadas, questões que trazem algum conteúdo aqui que enrola um pouco o candidato, às vezes o conteúdo da questão não condiz muito com as alternativas corretas, esse tipo aqui de questão, ela pode ser anulada pelo Poder Judiciário, né? Claro, antes de entrar no Judiciário, tem a questão da via administrativa, mas é outra coisa, mas, judicialmente, quando o candidato queira ingressar com uma ação judicial, se você se deparar com uma questão mal formulada, ela é passível de anulação. Questão ambígua, também. Às vezes, uma questão ali tem 2 alternativas corretas. Não pode, isso aqui não pode acontecer. E quando uma questão que tem mais de uma alternativa correta, ela traz um escopo ambíguo, também ela é passível de anulação. E o maior, que a gente mais vê de caso aqui, é questão fora do edital. Questão que foi cobrada, que não tenha conteúdo previsto em edital. Isso aqui também, demonstrando a existência disso aqui, e muitas vezes é o mais fácil de conseguir apontar, é uma questão que ela seja passível de anulação, né? Por exemplo, às vezes, a gente trabalha com concursos de várias áreas, e muitas vezes, alguns casos muito técnicos que existem. Então, eu vou trabalhar, assim, com uma questão que tenha 2 alternativas corretas. Se é um tema específico, às vezes tem um conteúdo que seja de física. Poxa, cara, eu não sei nada do conteúdo de física, sabe? Então, matemática.
como é que eu vou demonstrar, apontar que existem essas duas alternativas corretas, né? Vai da instrução processual, do que vamos fazer na instrução processual. Como é que a gente vai conseguir comprovar e como é que vamos conseguir demonstrar isso aqui? Questão fora do edital é um pouco mais fácil. Eu mostro a questão, mostro o conteúdo que foi cobrado na questão, junto com isso eu mostro o edital ali e digo, foi cobrado esse tema aqui, mas o edital não trouxe qualquer tipo de previsão. Então tem uma certa singularidade quanto a esses pontos aqui. Mas é isso aí, ou eu consigo demonstrar só apontando os pontos, ou se não, dentro do processo aqui, eu consigo trazer uma prova, uma prova técnica, assim, um pouco mais fácil, até para o juiz mesmo ele conseguir analisar e verificar, porque realmente existem questões que às vezes são muito técnicas, e é difícil conseguir demonstrar, né, de advogado para juiz, conseguir demonstrar essa ilegalidade sem um auxílio técnico de algum profissional. A gente trabalhou algum tempo atrás, até lembrei agora, um concurso do Pará. O candidato ele trouxe para nós, tinha umas questões de matemática que envolviam um conteúdo de aplicação de juros simples e juros compostos. E ele trouxe para nós e estava falando que, pelo cálculo dado pela banca, não tinha nenhuma das alternativas corretas. E a gente tinha que fazer um recurso administrativo. A gente conseguiu o auxílio de um professor de matemática para elaborar um laudo. Isso, junto com esse laudo aqui, nós juntamos junto com o recurso administrativo, e a gente conseguiu a anulação dessa questão aqui no recurso administrativo, demonstrando, né? A gente elaborou o cálculo através de um profissional especialista. Junto com esse laudo, a gente utilizou como um parâmetro para montar o nosso recurso e conseguimos o deferimento do recurso, sem nem mesmo ingressar com a ação judicial. Eu lembro que a gente mandou o recurso para o cliente enviou para a banca. 15 dias depois, ele chamou nós avisando que o recurso tinha sido deferido e que tinha anulado essa questão dele aí, que ele estava impugnando. Aqui eu trago um exemplo também técnico, é a questão fora do edital. É uma sentença de um processo municipal, um processo da prefeitura de Balneário Pissarras. Eles cobraram, era para o cargo de professor também, eles cobraram uma lei específica dentro das questões 39 e 40, uma lei específica, mas quando a candidata ela foi ver no edital, no hall no hall, o que iam cobrar no edital, não tinha nada dessa legislação aqui. Foi uma ação assim, bem simplificada mesmo, foi um mandado de segurança que nós ingressamos, a gente conseguimos uma liminar, quando entramos com a ação, uma liminar favorável. O juiz liminarmente já anulou essa questão 39 e questão 40, atribuiu os pontos à candidata, e o processo em si prosseguiu, o concurso ele ficou suspenso, e aqui veio uma sentença. Essa sentença ela saiu, acho que foi no ano passado, foi publicada no ano passado, anulando essas duas questões aqui. Anulou e atribuiu esses pontos aqui dessas duas questões para a candidata que tinha ingressado com a ação judicial. Tem um outro ponto também que é dúvida de bastante pessoas, como é que funciona a atribuição dos pontos, né? Quando é anulado alguma questão de concurso público. Por exemplo, aliás, eu vou dar as duas hipóteses em que consegue a atribuição e anulação das questões. Tu consegue, a prova é aplicada, abre prazo para recurso administrativo, os candidatos eles podem apresentar o recurso administrativo, não conseguindo êxito no recurso administrativo, eles podem ingressar com ação judicial. Se o candidato que apresentou o recurso administrativo, ele consegue provimento nesse recurso, a questão em si, os pontos dessa questão vai valer para todos os candidatos. Esse aqui é um efeito que se chama no mundo do direito, é um efeito erga omnes, que vai valer para todo mundo essa pontuação. Né? Por exemplo, esse meu caso que eu citei aqui, da questão que exigia juros simples e compostos, nós anulamos a questão, o candidato contratou nós fazemos o recurso, a gente anulou essa questão para ele, no entanto, os pontos dessa questão anulada valeram para todos os candidatos que tinham feito a prova, a questão foi anulada para todo mundo, consequentemente, todo mundo ganhou esses pontos. Por exemplo, não consegui a anulação da questão na via administrativa, o que eu faço? Bem, você pode ingressar com a ação judicial.
esse caso aqui dessa sentença, ela apresentou recurso administrativo, não conseguiu êxito no recurso administrativo e ingressamos com ação judicial. Foi um caso específico, né? Quando um candidato ingressa com ação judicial, o efeito da atribuição dos pontos, onde lá na via administrativa era erga omnes, que era para todo mundo, esse aqui é um efeito inter partes, que vai ser somente para a pessoa que está entrando com a ação judicial. Ah, são 50 candidatos inscritos, só um entrou com a ação e só um conseguiu anular a questão judicialmente. Bem, só que de lá vai levar os pontos, os demais ali não levam, né? A não ser se, por exemplo, lá, 2 candidatos entraram com ação judicial, os 2 conseguiram, daí os 2 conseguem. Mas quem não entra com ação judicial não consegue anulação. Anula a questão de concurso público via judicial, é somente válido para aquele candidato, para quem ingressou com ação judicial. Vamos lá, Vitor. Vamos lá, eu falei que ia te interromper e vou falar aqui que eu falo bastante. Aproveita para tomar uma água aí. Quando a gente fala, cara, de judicialização de questões, infelizmente mesmo, isso tem se tornado mais uma etapa do concurso público, é uma coisa que eu tenho essa percepção. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né, que a etapa judicial acaba virando mais uma etapa do concurso. Por quê? O Janquiel acabou de falar que o efeito interpartes, ele conta os pontos só para o candidato. Cara, o que eu vejo, eu estou em vários grupos ali de concursos públicos, né, só para que vocês entendam, quem não conhece, né, eu não sou advogado especialista, eu sou mentor para concursos públicos, eu estou inserido do outro lado, o Jean que está numa ponta, eu estou na outra, né, eu estou inserido ali com o grupo, com o pessoal que estuda, e o que eu vejo de pessoas ficando para trás, o cara estava assim, ó, tinha 50 vagas, ele ficou lá em 48, cara, se tu tem questão para recorrer, se tua redação não está 100%, cara, te dá um jeito, porque é muita chance de você perder aquela vaga. Não é querendo deixar ninguém no perigo aí, nem alerta, mas isso é muito verdade, tá? Isso é muito verdade. Como o efeito judicial da anulação de questão interfere simplesmente para a pessoa que ingressou, isso quer dizer que ela vai passar na frente de alguém. E, ao mesmo tempo, alguém vai ser passado à frente. Então, essa pessoa alguém vai perder a vaga, entende? É assim que funciona o jogo. Infelizmente, é isso, tá? Então, é muito importante que vocês estejam aqui atentos, escutando isso, porque se você tá lá na última vaga, cara, pensa, olha a tua prova, analisa se aquele ali é o teu sonho, investe nisso, porque não dá para ficar para trás, tá? É uma coisa muito séria. Tem concursos aí que pessoas ficam de fora porque acaba, não vou recorrer, já estou dentro das vagas aqui, e às vezes tu sabe mesmo que a tua prova tem algum tipo de erro da banca, sabe? Principalmente quando tem redação, essas coisas, sabe? Você pode ter alguma chance a mais, tá? Mesmo que, às vezes, administrativamente, para recorrer de uma redação, ou enfim, quando em último caso, também ingressar judicialmente para realmente não deixar para trás, tá? Porque muitas pessoas acabam recorrendo, esse é um mercado que acabou se expandindo muito mesmo, tá? Então, sempre pensem, se vocês tiverem condições de fazer, façam, porque, claro, se você tá lá nos primeiros, não precisa se preocupar com isso, mas se você tá lá naquele limiar, cara, é bom abrir o olho, porque as coisas acontecem de uma hora para outra, e para reverter não é fácil. Isso aí. Tem muitas pessoas, às vezes, não têm o total conhecimento do que tem o seu direito, o que ela pode fazer, o que ela pode pleitear, né? Às vezes ela se sente prejudicada, mas acha que isso aqui pode fazer parte do sistema e não tem o que fazer. Não, você tem realmente esse direito aqui. Eu vou dar um exemplo prático. Em 2013, eu fiz a minha prova da OAB. A prova da OAB é composta por 2 etapas, né? A primeira, a prova objetiva, e a segunda, a prova discursiva, que é a prova escrita. A primeira etapa eu passei, ok. A segunda etapa, a gente fez uma peça e eram 5 questões. Eu fiz recurso de 2 questões, que eu entendia que a aplicação ali tinha sido ilegal, e eu consegui a anulação dessas 2 questões aí na via administrativa. Então, já naquela época lá, eu já consegui uns pontos adicionais para passar com sobra, para conseguir já ter a minha OAB de uma forma mais fácil, né? Sobrando esses pontos aí dessas 2 questões, eu não sabia como era uma prova dissertativa, não sabia se eu ia ter a pontuação, se ia ser zerada, se eu ia ter uma pontuação parcial ou uma pontuação total. No momento que eu consegui anular essas 2 questões,
Imagina, eram 5 questões discursivas, eu consegui anular 2, então foi um número bem significativo e realmente foram alguns pontos que foram atribuídos a mim e que certamente fizeram diferença na minha aprovação. Então, vale a pena. Se você evidencia algumas dessas situações, né, que nem eu falo, assim, ó, não é todo e qualquer tipo de questão que é passivo de anulação, você tem que cuidar muito bem do profissional com quem você vai estar contratando, com quem vai estar trabalhando ali, porque são só aquelas que são definidas pelo STF. Eu canso de ver decisões judiciais, que os próprios juízes já têm a sentença pronta ali, eles nem entram no mérito da causa, eles só entram no mérito dizendo, porque o Poder Judiciário não pode intervir em anulações de concursos públicos, e julgam uma decisão que uso com base para tudo. Beleza, isso aqui são situações em que não se encaixam dentro desse rol aqui que eu tinha trazido para vocês. Questão mal formulada, questão ambígua ou questão fora do edital. No momento em que o profissional for elaborar uma ação judicial, eu sempre falo com a minha equipe aqui do jurídico, cara, vocês vão ter que apontar, demonstrar o que está errado aqui, mas para não correr o risco do juiz, às vezes, né, não conseguir identificar muito bem, às vezes até o assessor do juiz analisa ali a peça, né, mas tem que deixar bem claro aonde é que está a má formulação na questão, se essa questão é ambígua, né, demonstrar de uma forma bem clara, ou quando é questão fora do edital. Pode fazer, às vezes, num trecho bem curto mesmo, não precisa enrolar muito, mas tem que ficar claro, para quem lê ali já identificar. Porque senão vai começar a enrola, ou às vezes se a fundamentação ela não vai se encaixar dentro desses quesitos aqui, daí, amigo, quem é especialista sabe que quando que vai dar o andamento aí da ação, corre um sério risco da ação vir com aquela sentença que eu falei, que o juiz ele vai fundamentar, onde o Poder Judiciário ele não pode intervir em questões que envolvam concursos públicos. Ok, ele não pode intervir, mas não é qualquer tipo de questão. Quando é dentro desse rol aqui, então eles têm a obrigação de analisar. Se o juiz vai julgar procedente ou improcedente, ele vai ter que falar o porquê que a questão foi mal formulada, ou se ela não foi formulada, qual que é o entendimento dele, mas ele vai ter que entrar dentro do mérito ali, do escopo. Então, isso aqui é um assunto bem temático mesmo, tá? A anulação de questões. E, realmente, talvez nem todo mundo entenda muito bem disso aqui, mas é bom vocês terem conhecimento. Quando vão fazer uma prova objetiva, primeira coisa de tudo, lê estritamente o edital, tá? Não só o conteúdo programático. Claro, o conteúdo programático tu vai utilizar muito bem aqui para as provas objetivas, mas demais etapas aqui é bom você sempre ter ciência ali, entender, se possível, até quase que decorar ali todos os itens do edital, para saber quando ocorre alguma ilegalidade, ou quando talvez você está sendo prejudicado. Às vezes tu pode estar sendo prejudicado sem nem ter muito conhecimento do que está acontecendo. Vamos lá, não sei se alguém tem alguma dúvida específica aqui quanto à anulação de questões. Eu vi que um pessoal aqui já mandou algumas perguntas. Se alguém quiser fazer sobre esse tema específico, levanta a mão aí. Senão eu passo para frente, daqui a um pouco a gente, mais para o final, a gente vai respondendo todo mundo que está mandando pergunta no chat. Vanesca, fique à vontade aí, pode abrir o áudio e vamos conversar. Oi. Se o STF, né, entende que o Poder Judiciário não intervém em concurso público, se esse é um entendimento do Superior Tribunal, como a gente pode judicializar, então? O Poder Judiciário ele não pode intervir em questões que envolvam concursos públicos, exceto quando existe uma questão que ela é mal formulada, uma questão ambígua ou uma questão que esteja com conteúdo fora do edital. Essa aqui é a exceção da regra, tá? Uhum. O Judiciário não intervém, de fato, em questões que envolvam concursos públicos, mas tem exceção. Não tem como o Judiciário não intervir quando uma questão foi cobrada sem previsão em edital, sabe? Então, obrigatoriamente, ele vai ter que intervir. E aqui está o exemplo clássico do Judiciário intervindo numa questão de concurso público. Não uma só, duas, tá? Conseguimos a anulação de 2 questões aqui, que foram questões cobradas fora do edital. Questão fora do edital, demonstrando que foi fora do edital, o Judiciário tem por obrigação analisar e anular esse tipo de questão. Não pode deixar
o candidato em prejuízo, de forma alguma. E se não houve um recurso administrativo nesse sentido? Não tem problema. Eu sempre oriento todo mundo que a gente atende aqui. Eu estou com o prazo de recurso administrativo em aberto, o que eu faço? Cara, se está com o prazo aberto, vai lá e faça o teu recurso. Mas a chance é baixa. Não importa, faz o recurso, justamente para se o recurso ele der indeferido, né? Primeiro você tem a chance do recurso der bom. O recurso está deferido, você não precisa entrar com a ação judicial para pleitear em relação a essa questão. Mas se o recurso lhe der indeferido, quando você for judicializar, você já demonstrou para o juiz ali que você exauriu a via administrativa, não te resta outra alternativa e agora está entrando com ação judicial. Beleza. Mas o recurso administrativo não é um pré-requisito para entrar com ação judicial. Pode, muito bem, se você perdeu o prazo do recurso, ou se você, de fato, não quer apresentar o recurso, por mais que eu diga, apresenta o recurso. Você, eu não vou perder tempo, porque o concurso está em andamento, já vai ter as próximas etapas, eu estou atrás de uma liminar logo. Beleza, não vou ao contrário de você. Vamos já entrar com a ação. Não é um pré-requisito para o recurso administrativo para entrar com a ação judicial. Embora eu oriento, exaure a via administrativa. Se abrir o prazo, tenta ali, que é mais fácil, é mais rápido, é mais barato tu tentar resolver na via administrativa do que na via judicial. Não conseguiu na administrativa, beleza, daí entra com a judicial, até porque o administrativo, eles são bem rápidos, né? O prazo ali, às vezes, é 1, 2 dias para interpor, e algumas vezes, dentro de 15 a 20 dias, já está vindo a resposta. Então, uma etapa rápida, se passou essa etapa e não conseguiu, daí pode entrar com a ação judicial. Ok, obrigada. Exponha. Deixa eu ver, tem mais alguém aqui que levantou a mão? Eu tinha levantado a mão ali, mas é só para bater e reforçar essa questão dos prazos, né? Porque os prazos dos recursos administrativos são bem curtos, mas há uma diferenciação também, né, para o mandado de segurança, para as ações ordinárias. Talvez isso pode até ser falado depois, mas existem vários prazos diferentes, tá? Isso precisa ficar bem claro. Até porque alguém puxou um gancho ali, será que ainda dá tempo de recorrer? Porque já chamaram pessoas na minha frente, né? Então é importante também se atentar quanto ao prazo. Boa. Vamos conversar isso aqui, então, meio que rapidão, até porque é uma dúvida bastante comum também. Adilson, já abre a conversa contigo ali, mas tem a questão do prazo, né? Por exemplo, minha prova foi aplicada, eu estou dando o exemplo aqui da prova objetiva, mas pode ser qualquer etapa do concurso. Minha prova foi aplicada faz um mês atrás. Até quando que eu tenho para entrar com ação judicial? Depende do procedimento que o advogado vai entrar, porque, digamos assim, anulação de questões, tu tem 2 vias para tomar. Tu pode entrar por meio de um mandado de segurança ou por uma ação ordinária. Se você já tem essa prova pré-constituída, a tua questão está fora do edital, eu consigo demonstrar ali sem um parecer técnico, sem uma perícia, sem a produção de alguma prova mais robusta, eu consigo fazer essa ação por meio do mandado de segurança. E o mandado de segurança, por sua vez, ele tem um prazo prescricional de 120 dias, a contar do ato coator. Então, esse prazo aí, se é anulação de questões, então tu vai ter esses 120 dias aí, a contar da data da divulgação do gabarito definitivo, né, que é o prazo que a banca diz que ali vai ser o gabarito definitivo, então, a partir daquela data, você vai ter os 120 dias para impetrar o mandado de segurança. Mas, por exemplo, eu perdi esse prazo de 120 dias. Tem gente que, né, às vezes, vem com concursos de um período bem mais anterior. O que eu posso fazer? Ou então, por exemplo, se para eu comprovar a anulação da questão, por exemplo, aqui, para eu comprovar aqui a ambiguidade, se é uma questão uma questão de matemática, que nem ali que eu tenho que envolver juros simples e compostos. Para eu comprovar isso aqui, eu preciso de uma prova técnica. Eu como advogado e o juiz como juiz, eles não vão conseguir, às vezes, identificar se é um assunto muito técnico. Então, tu vai precisar de uma prova, produzir uma prova dentro do processo. A gente chama de prova pericial. Pode ser uma prova simplificada técnica ou pode ser uma perícia. Mandado de segurança já não comporta a produção de nenhum tipo de prova. Mandado de segurança, quando eu entro, já demonstra a ilegalidade, o juiz olha, vê e já determina se anula a questão ou não. Mas esse segundo caso aqui, se passou o teu prazo 120 dias, ou se tu precisa da produção de qualquer tipo de prova dentro do processo,
aí entra com a ação ordinária. É um outro procedimento, é um procedimento um pouco diferenciado do mandado de segurança, mas a diferença é que a ação ordinária vai ter até 5 anos para ingressar com a ação, tá? Mandado de segurança, 120 dias, não tem produção de provas, ação ordinária, 5 anos, pode produzir prova dentro do processo, tá? Um ponto bem importante que às vezes a gente vê, é complicado até falar isso aqui, obviamente não vamos falar o nome de ninguém, né, de nenhum profissional, de nenhum candidato, mas a gente vê muitos casos que as pessoas impetram um mandado de segurança e não conseguem resolver a demanda, não conseguem comprovar o direito arguido, porque não vai conseguir produzir a prova dentro desse processo aqui. Então, ingressa com a ação, mas daí no decorrer da ação verifica que tem que fazer uma produção de prova para provar aquilo que tá fazendo, mas o procedimento do mandado de segurança não permite isso aqui. Claro, isso aqui é um assunto técnico, né, da própria área do direito, mas eu sempre deixo claro para todo mundo que eu atendo. Eu trago essa diferenciação aí do mandado de segurança, da ação ordinária, por que eu estou entrando com um, entrando com o outro aí, até porque explicar, né, a pessoa diz, eu quero entrar com mandado de segurança. Cara, vamos pela outra via da ação ordinária, porque a gente vai precisar produzir prova, a questão do teu prazo aí já precluiu, não tem como, sabe? Então, é bom trazer essa diferenciação aí, mas a regra geral é essa. Mandado de segurança, 120 dias, não produz prova. Ação ordinária, 5 anos, permite a produção de provas. Eu mesmo já cometi esse erro, Jean, que o meu concurso foi anulado, cara. Eu fiz o concurso de oficiais da Polícia Militar de Santa Catarina e ele foi anulado por uma questão de fraude na construção de algumas questões de inglês, civil, português. E a mesma professora que fez tudo isso, ela fez também o tema da redação e ela dava aula no cursinho e acabou espalhando isso tudo, o concurso foi anulado. Só que eu cometi o erro em qual sentido? A gente contratou um advogado na época, claro, eu nem conheci o Janquiel, era 2017, e aí a gente contratou, pagou caríssimo para um advogado, acho que por volta de uma coisa de 10 mil reais, um preço extremamente absurdo, assim, e para fazer o mandado de segurança, e a gente não tinha qualquer direito líquido certo, sabe? A gente caiu numa furada, assim, que a gente desembolsou uma grana, a gente desembolsou com uma gente, mas se eu fosse pensar hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu não faria aquilo jamais, porque não tinha nem como, a gente tinha uma expectativa de resultado, o resultado não foi publicado, sabe? A gente não tinha nem a classificação definida. Ou seja, fizeram todas as provas, só que não tinha lista publicada. Se tivesse, talvez a gente até conseguiria alguma coisa, mas mesmo assim, porque estava em inquérito... Não tinha o direito de líquido certo. Não tinha... Estava em inquérito civil, investigação, o Ministério Público em cima, aí, cara, foi uma viagem, mas faz parte, né? Agora, acho que são pouquíssimos casos, né, que o escritório deve pegar por mandado de segurança. Primeira coisa que o concurseiro achar, vou entrar com mandado de segurança. Cara, eu acho que é uma das últimas coisas que tu vai entrar, com raríssimas exceções, né, gente? É um termo muito conhecido entre os concurseiros, o mandado de segurança. Mas, assim, mandado de segurança tem que ter o direito de líquido certo, tem que estar dentro do prazo, tem que ter o direito de líquido certo. É bem comum a gente ver decisões onde o próprio juiz ou o tribunal, os desembargadores, colocam na decisão inadequação da via eleita. A pessoa entrou com mandado de segurança e não conseguiu dar o andamento, porque o mandado de segurança não conseguiu permitir a produção de nenhum tipo de prova, nem nada, no curso da demanda. Então, é um dinheiro perdido, um tempo perdido, que é o principal, muitas vezes, e não vai conseguir dar em nada. Deixa eu ver, eu estou com a minha tela compartilhada aqui, tem mais alguém que está com a mão levantada? Consegue ver, Vitor? Acho que não, né? Eu não consigo enxergar, se alguém tiver aí, pode se manifestar. Olha, o Adilson. Fique à vontade, Adilson. Oi, boa tarde, doutor. Desculpa. Boa tarde. Boa tarde aí. Desculpa. Referente a exatamente isso aí que o senhor está dizendo, o senhor praticamente já quase sanou minha dúvida a respeito do mandado de segurança. Geralmente a gente volta de imediato para o concurso, quando ele é deferido, né? Só que isso é julgado num certo ponto, né? Vai ter uma hora que o juiz vai dar uma olhada. Suponhamos que não vá para frente, o juiz depois não concorde com a ação.
dependendo do tempo, a gente pode não ser desligado do certame, por exemplo, não pode ser excluído. Vamos supor a PM do Rio de Janeiro, é a que eu estou fazendo. Por exemplo, foi passado, não sei se tem um prazo, né? Porque eu sou leigo, não tenho esse conhecimento, mas se passaram 2 anos e essa liminar não foi julgada. Eu já fiz tudo, já estou lá na corporação, eles podem me excluir a qualquer momento? Ou tem um prazo, o juiz pode olhar assim, não, realmente eu não concordo com esse mandado de segurança, mas pela pessoa já ter feito tudo, esse procedimento todo, ela deve continuar. Existe alguma possibilidade disso? Obrigado, doutor. Tá, vamos lá então. O que você tem é uma liminar que foi deferida, se não teve o julgamento de mérito ainda. Tem uma liminar que garantiu fazer as demais etapas do concurso, garantiu a tua nomeação e posse no cargo, você tomou posse. No momento que você tem uma posse precária, você não tem uma posse definitiva ainda. A tua posse vai depender do julgamento final da tua ação. Por enquanto não é nada garantido. Isso aqui também é bem importante, tá? Porque quando o juiz for julgar a tua ação, ele pode confirmar a liminar que já foi atribuída a ti, ou ele pode revogar essa liminar. Eu não quero te assustar, eu já quero até te deixar um pouco mais tranquilo, que se tu conseguir uma liminar agora no início do teu processo, o juiz garantiu você, inclusive, tomar essa posse precária, é baixíssima a probabilidade dessa liminar ser revogada. O que pode acontecer é da tua ação ser julgada, vir uma sentença de procedência e substituir a tua posse precária por uma posse definitiva, tá? Embora seja baixíssima a probabilidade disso aqui acontecer, de você perder o teu cargo, da liminar ser revogada, pode acontecer. Justamente por isso que no processo civil existe o pedido liminar, que como se fosse uma antecipação dos pedidos finais lá do processo, mas é analisado aqui no início do processo, né? Por exemplo, você caiu em uma determinada etapa, teu advogado entrou com a ação, pediu para você fazer as demais etapas, para nomeação e posse no cargo. O juiz talvez verificou a ilegalidade que ocorreu contigo, deferiu a liminar. Você prosseguiu no certame, agora falta só julgar o resultado definitivo da tua ação, tá? É muito provável que venha um resultado positivo, mas tem uma baixa probabilidade do juiz revogar essa liminar e julgar improcedente a tua ação. Seria mais ou menos isso, Adilson. Muito obrigado, doutor. Perfeito, bem esclarecido. Obrigado, mesmo, tinha essa dúvida. Eu vou estar esperando agora, eu fiz uma pontuação razoável, foi a metade da prova, agora no da PM, se caso tiver algumas questões anuladas, que ainda vai sair o resultado no dia 8 agora, eu vou estar entrando em contato com o senhor, porque é meu sonho, foi minha última chance e eu pretendo continuar. E teve algumas questões lá meio, não sei se o senhor está por dentro desse concurso específico, teve umas questões lá muito, inclusive com erro material, erro de digitação, palavras erradas, entendeu? E troca de nomes de agente num determinado crime, entendeu? Aí eu vou estar entrando com o senhor, que é meu sonho, sim, tá? Obrigado pelo esclarecimento, doutor. Deus abençoe. Bom, Adilson, a gente fica à disposição aqui, vamos conversando. Tomara que dê bom o teu resultado do teu processo aí, tô torcendo junto aí.